paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Vitor Salvador, do canal dos Últimos Tempos. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar os seus likes e de compartilhar os vídeos, amém? Venho aqui, amada igreja, trazer um pequeno testemunho que eu tenho a respeito do dízimo, amém? Em 2006, eu tinha um bar e eu vivia desse bar, estava afastado dos caminhos do Senhor. Quando então me retornei, eu me vi sem condições. Por quê? Porque a minha sobrevivência era este bar. E a minha filha mais velha, ela trabalhava aqui na cidade de Ribeirão Preto. Ela ganhava R$700 por mês como babá, e ela devolvia o seu dízimo e mandava para mim devolver na igreja para ela, e me ajudava com uma quantia todo mês de R$100. Então, quando eu me vi ali nessa situação, eu comecei a usar o dízimo dela, já retornando para a igreja, comecei a usar o dízimo dela para pagar a energia. E no meu pensamento eu falava assim: o mês que vem eu controlo, faço um bico e devolvo na igreja. Isso passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. De repente veio a companhia de luz e cortou a minha luz. Estava usando o dízimo dela para pagar a minha energia e não estava devolvendo o meu dízimo devido ao qual eu deveria devolver. Então, um certo dia, a minha irmã, uma irmã chegou até ela, chegou na minha irmã e falou: Deus me revelou que o irmão Vitor está passando necessidade. Vamos ajuntar a igreja e vamos montar uma cesta básica para ele. Então, montaram, levaram sem eu saber. Quando eu cheguei em casa, estava lá um monte de sacolas. Aí eu falei para minha filha mais nova: isso é coisa da sua tia, né? Isso deve ser coisa da sua tia. Pegamos esse mundo de sacola, levamos até a casa da minha irmã. Cheguei lá, coloquei as coisas na mesa e falei para ela: eu não estou servindo um Deus para me servir de viver de cesta básica, porque o Deus que eu estou servindo e voltei a servir é um Deus fiel e verdadeiro. A minha irmã simplesmente olhou para mim e falou: então você medita na sua vida, porque tem coisa errada na sua vida aí. E eu sabia que era a respeito do dízimo. Voltei para casa, fiz uma oração e um propósito com Deus a respeito do dízimo, que eu estaria sendo fiel ao dízimo novamente, custasse o que custava. De repente eu tinha ali uma geladeira muito velha para vender, e eu não conseguia vender essa geladeira de maneira nenhuma. Então, no dia seguinte, chegou um irmão em casa e falou: seu irmão Vitor, eu fiquei sabendo que você está vendendo uma geladeira. Eu falei assim: estou sim, só que a geladeira é velha, ela gasta muita força. Ele falou: não tem problema não, é para levar para o sítio, para deixar na roça. Aí naquele momento eu falei assim: se for de Deus mesmo, né, vamos ver. Eu estava pedindo R$150 na geladeira. Aí eu falei para esse irmão assim: eu quero 180. Eu falei: se for de Deus mesmo, ele vai pagar. Ele falou assim: ajuda eu colocar ela no carrinho, é minha. Nem pediu para fazer mais barato. Então, de repente, eu vendi aquela geladeira, devolvi o dízimo aquele dia. Não pude devolver o dízimo da minha filha que eu tinha gastado, mas devolvi o dízimo daquele dia. E a partir daquele dia eu falei: eu vou cumprir o meu voto com Deus. Fui, paguei a energia que tinha cortado, comprei algumas coisinhas, porque enquanto eu não estava devolvendo o dízimo, era assim, eu tinha café, mas não tinha açúcar, tinha açúcar, mas não tinha café, tinha óleo, não tinha arroz, quando tinha arroz não tinha óleo, quando tinha óleo e arroz não tinha tempero e não tinha sal. Aí fui no mercado, comprei um pouquinho de cada coisa. E eu tinha na minha casa, meus irmãos, uma Tupperware que cabia um pacote de arroz certinho. E eu, a minha filha mais nova, um pacote de arroz para nós dava para 15 dias. Então, de repente, eu comprei o arroz, coloquei lá, deu os 15 dias. E o arroz não acabou. Aí a minha filha falou assim para mim: pai,
Já faz 15 dias que nós está comendo do arroz e a tapoeira ainda está por meia. É como se nós estivesse tirando o arroz da tapoeira e o arroz ia inchando. Nós tirava o arroz e o arroz inchava. Com 15 dias a tapoeira ainda estava por meia. E que eu entendo com isso, amada igreja? Quando eu vi, fui lá conferir, já fazia 15 dias a tapoeira estava por meio. Então eu dobrei o meu joelho e orei a Deus da seguinte maneira: Deus, não precisa mostrar mais que o Senhor prospera no voto fiel ao dízimo. Por quê? Porque o Senhor já me provou que o Senhor está prosperando. De repente, quando eu fiz a oração, passou alguns dias, então o arroz veio a se acabar. Mas se eu não faço isso, amada igreja, eu acho que ia continuar acontecendo como o azeite da viúva. Acho que essa tapoeira estava com arroz até hoje. Mas eu reconheci que Deus, ele prospera através do dízimo, amém? E o dízimo, amada igreja, não é por lei, não. O dízimo é por fé, é voto, amém? Se você crê que você vai devolver o dízimo, Deus vai repreender o devorador e vai abençoar na tua vida. Deus, ele vai repreender o devorador e vai abençoar na tua vida. O dízimo não é por obrigação e nem por lei. O dízimo é por fé. Você tem que devolver o dízimo pela fé em Deus, que ele vai prosperar na sua vida, amém? Esse é o meu pequeno testemunho através do dízimo, amém? Que esse testemunho possa avivar a tua fé, amém? Se você está passando necessidade, dificuldade e você não devolve o dízimo, faz um voto com Deus, amém? E Deus, ele vai prosperar na tua vida e vai te mostrar que ele é fiel, amém? Mesmo porque o dízimo não pertence a nós, o dízimo pertence a Deus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.